Olá, tudo bem? Aqui é da Divina Academia, eu sou o Beto Palestra, junto com o Vado Sorana e Dudu Capelo, falamos um pouco do Palmeiras aqui de Portugal. Como vocês podem estar vendo aqui, eu estou hoje no Estádio do Dragão, estádio do Futebol Clube do Porto. Daqui 15 dias começa o Campeonato Nacional e os campeonatos aqui de Portugal, né? Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. Como vocês sabem, aqui de Portugal a gente assiste o jogo sempre de madrugada, né? Então, nas duas últimas semanas a gente foi brindado com 2 idas ao Rio de Janeiro de madrugada, com 2 derrotas. Derrotas distintas, derrotas bastante diferentes uma da outra, né? Contra o Botafogo, o Palmeiras jogou contra um time muito forte, muito arrumado, com um técnico português, o Arthur Jorge. E o Palmeiras fez um duelo de gigante contra o Botafogo, duelou os 90 minutos, mas acabou tomando gol num erro que está sendo cometido quase todo jogo. Ontem o Palmeiras não repetiu o jogo contra o Botafogo. O Palmeiras fez um jogo muito ruim, seja no coletivo, seja no individual e seja no tático. Juntou todos os problemas ontem no jogo contra o Fluminense. Nada funcionou em nenhum momento, desde a escalação, desenvolvimento do time, intensidade, esquema tático, disciplina, organização. A gente pode dizer que o Palmeiras foi um catado ontem, e deixou a gente muito surpreso. Eu fiquei particularmente muito surpreso com o futebol, com o nível do futebol do Palmeiras de ontem. Uma partida muito abaixo. Vocês sabem que eu estive no Brasil recentemente, estive assistindo Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão, e eu vi o jogo se repetir ontem, só que ontem nós jogamos com um time melhor que o Botafogo, o Fluminense. E mesmo assim, o Palmeiras teve a chance de pelo menos trazer o empate, né? Trazer o 0-0 lá do Maracanã. Porque vitória mesmo, o Palmeiras não teve chance nenhuma, né? O Palmeiras praticamente não chegou na área do Fluminense ontem em ocasião nenhuma. O Abel optou, através do João Martins, né? Porque o Abel não estava no estádio ontem, estava suspenso. Optou em colocar o mesmo time que jogou contra o Cruzeiro, trocando o Marcos Rocha, né, o Mike pelo Marcos Rocha e o Murilo pelo Vitor Reis. Vitor Reis, que com o Gustavo Gomes foram os 2 únicos jogadores que se salvaram nessa partida terrível que o Palmeiras fez ontem. Talvez podemos dizer que a entrada do Maurício ontem, Maurício entrou bem, com muita disposição, tentou fazer algumas jogadas, mas ele não conseguiu se comunicar com nenhum jogador que estava em campo ontem, porque simplesmente os jogadores não foram ao Rio de Janeiro. A gente precisa dar um destaque especial ao meio de campo do Palmeiras. Quem tem assistido às lives, e eu peço para vocês, acessem o canal Divina Academia, dê o like, deixa a inscrição, faça a inscrição do canal. Nós falamos na última vitória contra o Cruzeiro, e é sempre melhor falar na vitória que na derrota, que o Palmeiras não tem meio de campo. O meio de campo do Palmeiras não marca ninguém. Zé Rafael, Gabriel Menino estavam sendo extremamente criticados pela falta de combatividade de trabalhar no meio campo defensivo, deixando todo o meio de campo a marcação para o Aníbal Moreno, que tem também que cobrir os laterais, principalmente a lateral direita, quando entra o Marcos Rocha no lugar do Mike. E ontem jogou o Richard Rios, quase que o queridinho, né, o colombiano que todo mundo pediu, que foi destaque na Copa América. Mas Copa América, Colômbia é uma coisa, Campeonato Brasileiro, Palmeiras é outra. E o Richard Rios ontem entrou no meio dessa bagunça que foi o Palmeiras ontem e fez uma péssima partida. Diria até para vocês que foi pior a entrada dele e do Gabriel Menino, que o Palmeiras, que jogava mal desde o primeiro tempo, sucumbiu no final do jogo, não teve combatividade nenhuma, e a gente toma um gol perto dos 40 minutos do segundo tempo, que é grotesco. Uma roubada de bola no campo defensivo do Fluminense, eles fazem uma tabela de cabeça, onde o Richard Rios toma um chapéu, o Marcos Rocha passou, não recebeu, ficou, e Richard Rios e Marcos Rocha caminham e cruzam quase que o campo inteiro atrás do Serna, que era o jogador do Fluminense que tinha acabado de entrar. O Serna correu como um jogador que tinha acabado de entrar. O Richard Rios correu como um jogador que estava passando férias na Colômbia tomando cerveja. Cruzamento na área, assim como o gol contra o Botafogo, assim como o gol contra o Fortaleza e assim como o gol contra o Cruzeiro, que foi anulado. Cruzamento da lateral com o zagueiro saindo para a cobertura, a bola é cruzada na área e o jogador chega de frente e bate sem que o Everton tenha qualquer chance de defesa. Isso quer dizer que os erros defensivos estão se agravando e se avolumando. E quando você pega um dia onde nada funciona, nem ofensivamente, nem no meio campo, o resultado é um desastre. O jogo que o Palmeiras fez ontem é uma vergonha. Eu gostaria de sugerir que o Abel hoje passasse o jogo inteiro para esses caras verem
O Gabriel Menino, por exemplo, foi dar um rolinho na bola ontem com 35 minutos do segundo tempo, na lateral direita, ele perde a bola, volta trotando, volta andando, enquanto os jogadores do Fluminense voltam correndo. O ataque do Palmeiras inexiste com Rony e Flaco Lopes. Como a gente sabe que não há investimento nenhum para essa área, o Abel e o Anderson Barros são extremamente acomodados em relação a investir em elenco, em jogadores de melhor qualidade, de melhor calibre. A gente perde muito tempo falando de Dudu no Cruzeiro e Gabigol no Palmeiras. No final, Dudu, a gente sabe que vai demorar muito para jogar o que joga, porque ele está voltando de contusão e ontem fez uma partida horrorosa. O Gabigol continua no Flamengo e o Palmeiras continua sem centroavante digno para fazer os gols que o Palmeiras precisa. Puxar os contra-ataques, fazer as tabelas. O Rony continua sendo o Rony, não é? Um jogador que tem uma grande chance no segundo tempo num contra-ataque de espetar uma bola para o Maurício e ele domina mal e tem que voltar a jogada. Ou seja, de bom, talvez a gente diga que os dois zagueiros foram muito bem, Gustavo Gomes e o Vitor Reis, e o Maurício entrou bem no jogo, sim. Ele tentou bastante as jogadas, mas ele não tinha comunicação com ninguém, ele passava a bola e não recebia, porque o Palmeiras não foi para o Rio de Janeiro ontem. Nem o Palmeiras, nem o Abel. Quem tem acompanhado as nossas lives tenha percebido que principalmente eu e o Dudu Capello temos feito muitas críticas ao trabalho do Abel ao longo do ano, das escolhas táticas, das escolhas de postura de jogadores em campo, dos jogadores que chegam com funções e vão jogar em outras funções, não é? O Felipe Anderson, por exemplo, que chegou da Lazio e todo mundo viu que ele jogava muito, né? O mapa de calor do Felipe era jogar no lado direito, e ontem ele já foi deslocado para o lado esquerdo, não rendeu, assim como o Dudu não rendeu no lado direito, né? O meio-campo do Palmeiras segue perdido, sem criação. O Veiga fez mais uma partida ruim ontem. Temos feito muitas críticas ao trabalho do Abel ao longo do ano, das escolhas táticas, das escolhas de postura de jogadores em campo, dos jogadores que chegam com funções e vão jogar em outras funções, não é? O Felipe Anderson, por exemplo, que chegou da Lazio e todo mundo viu que ele jogava muito, né? O mapa de calor do Felipe era jogar no lado direito, e ontem ele já foi deslocado para o lado esquerdo, não rendeu, assim como o Dudu não rendeu no lado direito, né? O meio-campo do Palmeiras segue perdido, sem criação. O Veiga fez mais uma partida ruim ontem. Então, gente, assim, tem muito pouca coisa para enaltecer no jogo de ontem que não seja a postura dos dois zagueiros. O resto, Vanderlan muito mal na marcação e fraco no apoio. E o Marcos Rocha é aquilo que todo mundo sabe, um jogador que não apoia mais, fica fazendo às vezes o trabalho do terceiro zagueiro, às vezes cai para o meio campo, mas de lateral mesmo ele não cumpre a função dele. Acabou o primeiro turno, o Botafogo abriu 4 pontos do Palmeiras. Muitos vão dizer, mas o ano passado o Botafogo abriu 14. Nem todo o campeonato é assim, né, gente? A gente precisava pontuar ontem, não é? O Flamengo venceu, passou o Palmeiras e tem um jogo a menos. Então o Campeonato Brasileiro, com tantos tropeços, né, com o Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza, agora com o jogo de ontem contra o Fluminense, o Palmeiras vai ficando pelo caminho com um percentual de aproveitamento um pouco acima de 60%, o que não leva a time a briga só por Libertadores. E na semana que vem começam os mata-matas. Já tem Flamengo no Maracanã na quarta-feira. Ganhar do Vitória no sábado, vamos desculpar, é obrigação. Correr também é obrigação. Ter vontade de jogar no Palmeiras também é obrigação. Para fechar o vídeo, eu queria deixar um recado. O Abel precisa ser cobrado. O trabalho do Abel em 2024 é irregular, instável. O trabalho tático do Abel, time da virada, time da resiliência, o time que tinha o mental, não tem mais. O Palmeiras sofre gols tolos. O Palmeiras tem um sistema defensivo vulnerável. O Palmeiras não vira mais jogos, simplesmente empata jogos. O Abel precisa ser cobrado. E alguns jogadores, como por exemplo o Gabriel Menino, na minha opinião, não deveria seguir no Palmeiras. O jogo ontem foi muito ruim e terminamos o primeiro turno em terceiro lugar. Terra arrasada não é, mas alguns avisos que estão sendo dados há algum tempo nas nossas lives, nas nossas discussões, estão se repetindo e os problemas estão se avolumando. Que a gente faça um bom jogo contra o Vitória, não precisa fazer nenhum grande jogo para ganhar do Vitória, o Vitória é um time fraco. E que contra o Flamengo o Palmeiras faça um jogo digno, afinal, o Abel Ferreira nunca venceu nenhum time do Rio de Janeiro no Maracanã. Venceu a Copa Libertadores contra o Santos, mas contra os times do Rio de Janeiro no Maracanã, o Abel é freguês. Um abraço.